Pessoal, hoje eu vou dar um presente para você, colega lojista, tá? Para você, aluno. Se liga nessas dicas. É muito comum e uma das maiores dúvidas aí do pessoal é justamente inicialização. David, estou com um aparelho travado, o aparelho não liga, o aparelho fica em boot looping e diversas outras coisas não consegue inicializar, tá? Então, assim, primeiro passo, sempre periférico, não tenho o que falar. E a gente, através dos meus estudos aqui, até coloquei mentoria 2.0. Eu sou um cara que estudei ao vivo, estudei uma vez, agora estou estudando mais uma vez para preparar lá para o presencial e vou trazer parte aqui do material bem legal aqui para vocês, tá? Então, inicialização, gente, inicialização. Pode pegar aqui o monitor que está invertido para mim. Olha só, aqui no meu iPad eu estou espelhando a tela dele e ó, inicialização do seu iDevice, do seu iPhone. Onde que ele está? Bloqueado, bloqueio, Soul Power bloqueou, fica reiniciando, dá um surto, hora liga, 0,60, 150, 200, 300, hora 700, hora 0, 1 ampere, 2 amperes, ou ele está com o boot alterado, ou está surtando. O boot alterado, tô com o ventilador aqui porque está quente, mas enfim, vamos lá. Boot alterado, ele não é um padrão, tá? O surto é bem parecido, então o boot alterado, bloqueio de power, reinicio, o surto e o boot alterado. 4, assim como no RF a gente escalona em 3, tá? Deixa eu mostrar em 3 aqui. Troquei meu notebook, como mostrei para vocês, vou soltar o vídeo dele depois, mas ainda estou me acostumando pela aqui, tá? Primeiro de tudo, FPC de bateria. O começo da energia aí para nós é o FPC da bateria, tá? Mas não quer dizer que é o início da energia. A gente vai colocar o cabo ali, vai passar pelo FPC, a placa, vai passar ali pelo CIS e vai mandar a carga, né, a energia para a bateria armazenar. Tirou do carregador, quem vai alimentar o aparelho ali, obviamente, vai ser a bateria, tá? O carregamento otimizado ali até 80%, ele carrega o aparelho até 80%, o iPhone ele aprende, ou o iPad também, ele aprende a sua rotina e com isso ele vai, de uma certa forma, otimizar aquela carga. Por exemplo, se eu pego meu iPhone, vou dormir ali 11 horas da noite, já tá ali com 15%, coloco ele para carregar, até umas 4 horas da manhã, meu aparelho ele carrega até 80% até as 4 da manhã. Das 4 da manhã, ali, vamos supor aí, basicamente, eu vou acordar às 7. Das 7 horas ele termina de carregar ali por volta das 6. Então ele não fica forçando ali 100% direto, entendeu? Isso aqui é só uma comparação. Quer dizer que é isso, tá? Vai depender muito do seu uso, tá? Aqui para nós, na placa, usando o esquema elétrico, FPC da bateria, depois ele vai passar por um resistor, tá? E tem os indutores aí para nós. Mas nos iPhones 13 acima tem o Buster B-Pick, que no esquema elétrico lá da JC Drawing, o CI U4200, tá? Ele é um CI novo. Você que trabalha com Android, lembra do IFPMIC? Justamente, esse aqui é o IFPMIC. Ele recebe ali VBAT e transforma em VDD Main. É justamente esse U4002 nos casos dos iPhones novos, né? A partir do 13 ele tem isso aí, tá? Primeiro, trava, surta ou reinicia. Primeiro, verificar resistores. Sim, a gente deve medir absolutamente tudo, tá? Malhas analógicas do iPhone 13 e 13 Pro Max, e eu anotei aqui, ó, resistor 1000, 1001, tá? Protocolos, o FPC de bateria, ele tem os pinos ali de protocolo também e os 2 pinos analógicos, tá? A malha de ativação do power também, a malha de ativação do power é a mesma que ela faz o protocolo de carga. Se liga nessa dica. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Presencial comigo vai ser nessa pegada aí. É nessa pegada. Não vem achando que vai ser frufruzinho que vai ali. Não. É macetada. Chibata, como diz meu professor Janderson, tá? Aqui eu esquematizei para deixar muito bem simples aqui para vocês. Aqui eu desenhei o FPC da bateria, onde que está amarelo aqui, que na verdade os pinos aqui são verdes, ó, são os pinos analógicos que saem para o Buster B-Pick. Vermelhinho aí é o FPC positivo, tá? Branco GND
E os verdes aí são os pinos de protocolo. Faz ramificação com o nosso seio de carga, certo? O nosso Yankee, beleza? E também lá na malha do Power. Lembra que agora esses iPhones 13 acima é ramificado lá, tá? Malha analógica. Por onde que a gente tem que analisar? Primeiro, Buster do BPIC. Segundo, o Yankee. E terceiro, a PMU, tá? A bateria, a energia ela passa pela bateria, vai pro Yankee e passa. O Yankee faz aquela conversão de VDD-Man até o iPhone 12. O iPhone 13 começa na bateria, entra pro Buster do BPIC, faz essa conversão em VDD-Man, certo? Então a nossa secundária, porém principal, ela mudou aí séries 12 antigas e 13 acima, tá? Cuidado, muito cuidado com resistores, tá, gente? Resistores, a função do resistor justamente resistir. Então, se o resistor não estiver na placa, ele vai dar vários e vários problemas aí, tá? De uma forma simples de explicar para vocês, quando o aparelho, aliás, o resistor ali no resistir, o que é isso? Imagina uma porteira, ali tá boiada, o resistor tá ali para resistir. Chega um momento, ele vai resistir. Um boi passa, dois boi passam, 3, 4, um por um, 5, 6. Isso ele tá fazendo uma resistência para ter uma ordem. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, beleza? Ele tá resistindo, ou seja, tem que passar um por um. Quando esse resistor não está na malha ou quando ele está alterado, o que acontece? Imagine que a porteira abre, todo mundo passa desordenado, não tem ordem, todo mundo passa. Um lugar que era para passar de um em um, vai passar lá 50, 100 de uma vez, certo? E isso vai dar muito problema na nossa malha, tá? Então, esse resistor aí, ele faz a ramificação da PP, que é power positivo, bate VCC, que é corrente contínua, com o nosso BPIC, ele faz uma ligação com a PP VDD-Man, certo? Esse resistor, ele tá resistindo ali, tá? Ele não tá mandando as impurezas de uma malha para outra, beleza? O Buster. O nosso Buster, que é o nosso elevador de tensão, ou seja, ele é o nosso cheque especial. Lá no caso dos iPhones, dos iPads, tá? E outros devices da Apple. Quando o aparelho ele precisa de mais energia, eu já mostrei em vídeo anterior, ele precisa de mais energia, ele vai lá no cheque especial do Buster e vai pedir mais energia. Aí entra os indutores de retroalimentação, vai entrar os bucks, né, juntamente com os LDOs ali filtrando e vai todo mundo trabalhar para gerar mais energia. Quando você vai jogar, gravar um vídeo, né, e algumas coisas assim, ele vai usar isso aí para ter mais energia. A nossa PMU, Power Manager de energia, ela não gera energia, mas ela gerencia todas aí praticamente as malhas, tá? Então, tô com um aparelho, tô com um problema de câmera, por exemplo, tô com um aparelho ali que tá com problema de câmera e vai lá na CPU, a CPU não tem trabalho. Pera aí, mas ela tá sendo energizada? O bloco da CPU lá é responsável por gerar comunicação de câmera ali, tudo certinho, captura de imagem, tudo ela tá recebendo na alimentação. Quem tá por trás? A PMU. Então a gente tem que fazer uma engenharia reversa, medir tudo isso aí para trás, tá? Aí é onde que a gente faz a ramificação ali, a gente separa VDD-Man dos LSDOs que eu falei e dos switches, tá? Inicialização. BAT, MAN e Buster. Yankee, BPIC e PMIC. Beleza? Malhas que a gente. Que a PMU ela gerencia. Lembrando que eu esquematizei aqui no 3 Pro Max, que é o 3 Pro Max, tá? PP5V0, always, malha muito importante. Malha Analog PMU VRF, Power Positivo 1.5, always. Malha Analog PMU VRF, malha de referência, ADC e malha 1V8 always. Tá vendo que nos aparelhos antigos tinha uma always, 1V8, agora não, agora tem bem mais, tá? E assim, pessoal, tá achando muito complicado? Fica tranquilo. Janeiro, mais tarde em fevereiro, aulas presenciais comigo nessa pegada que eu tô mostrando para vocês. E pode acreditar, isso aqui é o que eu posso passar para vocês. Tem muito, mas muita coisa aqui que vocês vão aprender. A malha Battle Sight, que é a malha do Power, tá? Mudou o nome. Primeiro estágio, segundo estágio, olha só, aqui tem muita coisa. Vou deixar esse aqui presente para vocês. O primeiro estágio
FPC de bateria, pinos analógicos do BPIC, tem comunicação com o Buster do BPIC, pinos aqui de protocolos que são ligados no nosso saída de carga, que são os que é o nosso Yankees, depois multiflex USB nos aparelhos mais novos, enfim, PMU com os resistores, malhas Always, 5V0, 1V0, 1V1, só que ela tem uma variação de 1V2 também, a gente tem que olhar, aí entra a importância de placa comparadora, tá? Não é que a engenharia lá é diferente, mas depende do desgaste. Então, às vezes, uma malha que você está encontrando 1V2, mas o certo é 1V1 ou o inverso, depende muito do uso. Lembrando que a gente não faz reparo em aparelho novo. Pelo menos ali, com várias, com a ressalva, várias comparações ali, um ou outro, que o aparelho está na garantia e o cliente traz para a gente reparar. Mas muitas das vezes é aparelho com pelo menos 1 ano de uso, tá? E se for um cara igual eu, que usa muita câmera, muito processador, muita GPU, essas malhas, no meu uso, na minha usabilidade ali com meus iDevices, com meu iPhone, meu iPad, tudo, são as malhas que eu mais desgasto, tá? E o botão Power de 1.6 volts a 1V8 volts, tá? Pessoal, tem muito mais coisa aqui. Muita coisa mesmo, tá? Vou deixar esse presente para vocês. Tá na bancada? Tô na bancada. Vamos separar isso aqui, tá? 4. Separa em 4. Bloqueio, reinicio, surto ou boot alterado. Você vai ter sucesso. E claro, você cliente final que tá assistindo, David, vou deixar o contato. Entre em contato com a gente que a gente vai fazer a melhor análise possível no seu aparelho, sem gambiarra e sem terceirizar nada. Não tem essa de você trazer aqui para nossa assistência e eu mandar para outra pessoa fazer, que sou eu, tá? Então, tô treinando outras pessoas aqui, vou trazer os alunos para melhor atender você, beleza? E você, colega que tá com dúvida, não quer fazer nada disso aqui, quer terceirizar? Brasil, manda pra gente que a gente vai fazer para você aí, tá? Claro, sem gambiarra, sem achar nada. Aqui eu tenho certeza, eu vou medir, eu tenho equipamento, eu vou ter conhecimento em eletrônica, a gente vai fazer, o melhor para você aí, tá? Reparo bem feito, leva tempo, mas aqui a gente pede de 1 a 3 dias, a gente vai te entregar o seu aparelho funcionando e com garantia, beleza? Tamo junto, bora!